Clara fez-me um desafio um bocadinho manhoso, desculpem o termo, para alguém que é sempre e faz a vida a ter os pés mais ou menos assentos na terra, pediu para sonhar um bocadinho e queria-vos trazer aqui uma visão, se calhar não queria que fosse utópica, mas um bocadinho diferente daquela que ouvimos até agora. Falar-vos só 2 minutos, porque o tema veio agora, sobre a questão do associativismo, e dizer-vos que a Centromarca é uma associação que representa um sem número de empresas, todas elas detentoras de marcas, e esse é o que as faz unir. Se quiserem, 65% destas empresas são multinacionais, 35% são nacionais, 65% são do agroalimentar, 35% são do outro lado, mas tem um princípio muito claro que é este do cada macaco no seu galho. E nós acreditamos piamente nisto. Estava aqui o Amândio há pouco, eu acho que a Portugal Foods, a Portugal Fresh, são exemplos diferentes, mas semelhantes, ou seja, nós temos uma missão que é muito diferente de uma associação setorial, de uma Confarga, etc. E a nossa vida move-se por estas 5 palavras que estão ali com letras maiúsculas, muito simples: marcas, concorrência, inovação, valor e consumidor. É um bocadinho nesta ótica, e para trabalhar estas pessoas, focada muito mais enquanto uma Portugal Foods pensa na exportação, na internacionalização das empresas portuguesas, nós, porque há problemas no mercado português que têm que ser resolvidos, a Centromarca está muito mais virada para aqui. Claramente, esta primeira nota, nós estamos a viver um mundo novo. Sei que andamos sempre a dizer isto, e de X em X meses, X em X anos repetimos. Eu diria que nesta altura há aqui muitas coisas já foram aqui ditas: o fim do multilateralismo, o início do bilateralismo, toda a pressão que hoje nos torna num novo mundo em que faz pensar que muitas vezes achamos que os inimigos dos nossos inimigos passam a ser nossos amigos, e isso é um perigo que hoje vemos, quando nós vemos a Europa a correr, por exemplo, para uma China, entendendo que a China vai ser a salvaguarda de um mundo que é diferente. Mas sim, nós não estamos numa fase de mudança, estamos claramente numa mudança de fase, e sim, o barbecue pode ser um início de uma boa conversa para a paz no mundo, e há um conjunto de fatores, já foram aqui ditos, não é preciso repeti-los, de fragmentação, já falamos várias vezes, de reconfiguração, de tensões, e penso que nós estamos muito focados em 2 delas, a questão da Ucrânia e a questão do Médio Oriente. Há 2 outras, uma completamente visível, que é o caso de Taiwan, com implicações muito claras para nós todos, uma segunda, que aparentemente aqui em Portugal ninguém liga. Hoje há um problema muito sério entre Marrocos e Argélia, e esse problema está aqui ao lado. Estamos a falar de um problema que está a 500 km da nossa fronteira e que é um problema sério. E claro que nos traz toda esta pressão inflacionista, toda a questão do autoabastecimento, da segurança alimentar, e do outro lado olharmos como consequências, muitas delas já faladas, uma já tocada aqui, mas claramente mais importante de dia para dia, a questão do protecionismo. O protecionismo está-se a reinstaurar. O mal do fim do multilateralismo é exatamente esse, é cada um pensar por si e olhar muito pouco para o resto do mundo, e nós estamos a ver hoje, todos nós a exigir que os nossos países sejam mais protecionistas, a Europa a exigir que a Europa seja mais protecionismo, e isto claramente traz consequências práticas à nossa vida enquanto empresas, enquanto pessoas que circulamos pelo mundo. Estes trends eu acho que são claros e que afetam o mercado da carne, o mercado da proteína, um crescimento muito mais lento da população mundial. Para termos uma noção, hoje a China está a implementar projetos de natalidade, processos relativos à natalidade. Quem se lembra, há poucos anos a China tinha uma política de um filho e havia condenação a quem tivesse mais que um filho. Hoje estamos exatamente na inversão do ciclo. Há claramente um aumento de rendimento nas economias emergentes onde nós estamos, e depois a pressão sobre os recursos naturais. Do lado das mudanças, eu diria que há uma muito clara, que é: mudamos de um mundo da abundância para um mundo da escassez. Isso tem desvantagens, mas claramente tem vantagens, principalmente para países como Portugal, que têm escalas pequenas de produção e onde essas escalas podem ter alguma consequência. Há uma narrativa que nós ouvimos todos os dias, muito dos valores bonitos, da sustentabilidade, da saúde, da ética, mas sim, depois há uma prática que é muito mais do que isso. É uma prática que nos diz, por exemplo, que a proteína vegetal, apesar de tudo, não cresce, que a proteína animal não desapareceu de circulação, pelo contrário, mantém-se hoje cada vez mais importante, de haver uma segmentação crescente no mercado, e sim, nós começamos a olhar mais numa perspectiva de diversificação e não tanto de substituição. Quem dizia que a carne ia morrer, como bem de grande consumo, está longe da verdade. Recordo, há 30 e alguns anos, viver, quando entrei no setor de laticínios, numa determinada fase, a mesma frase: vais ser tu, vai ser no teu tempo
que este setor em Portugal vai morrer. E nós continuamos vivos e de boa saúde, pelo menos em algumas das áreas. Sim, há ameaças, sim, há oportunidades, não é preciso explicar, vocês já estão e hoje já estamos ao fim do dia. Só fazemos aqui um bocadinho um descer ao mapa, que é hoje o radar do nosso mundo, que nós chamamos o mundo do FMCG, se quiserem, do mundo do grande consumo, em relação a Portugal. Nós temos um país onde o poder de compra é baixo, temos um país onde 1/3 do rendimento das pessoas é gasto a comer, não é porque nós comamos muito, é porque sobra pouco. Somos um país onde a sensibilidade ao preço, também por isso, é obviamente muito alta, onde encontramos hoje quase uma contradição de produtos que preferimos consumir menos, mas consumir melhor, relativamente a outros produtos onde optamos por aquilo que é o custo mais baixo e que nos permita ter o acesso. Temos um consumidor confuso e que de alguma maneira pretende o melhor de dois mundos, gastar pouco dinheiro e ter o acesso ao máximo. As marcas próprias hoje em Portugal são um problema muito complicado para quem tem marcas. As promoções é um fenómeno que aqui em Portugal atinge uma proporção que não tem nenhuma comparação com nenhum país da Europa Ocidental, e é preciso nós percebermos isso quando vamos a um supermercado e olhamos aos preços de prateleira. E depois, o lado mais prático. Nós hoje, enquanto cidadãos, fazemos muitas vezes compras. Nós vamos 13 vezes por mês às compras. E quando vamos 13 vezes às compras, vamos comprar muito pouco de cada vez que vamos às compras. Vamos comprar muito próximo das nossas casas. E vamos fazer opções, normalmente, dos produtos que precisamos para aquele dia, para o dia seguinte. Há muitos produtos, são produtos... Quem faz compras, e qualquer um de vocês terá essa experiência, nós quando entramos num supermercado, numa loja grande, há um fator que eu chamo de fator já agora. Já agora que estou aqui, deixa-me levar mais isto. Não é? E muitas marcas, muitos produtos dependem do já agora. Quando nós vamos 13 vezes às compras por mês, se nós tivermos mais de 65 anos, os números nos dizem que vamos 18 vezes às compras por mês. Eu já estou a chegar a essa fase, posso dizer com alguma vontade, isto já não é ir às compras, é falar com a menina da padaria e com a menina da caixa. Mas sim, há toda uma diversificação e uma mudança para empresas, estamos a falar da Lactogal, já não está aqui a Sograp, mas são empresas que têm portfólios que foram sempre pensados para grandes espaços. Nós pensamos em portfólios para sítios que tinham muitos metros quadrados onde nós pousamos os nossos produtos. E essa mudança é uma mudança estrutural, por isso temos uma mudança com menos quantidade, muito mais exigência, muito mais seletividade. E estes são os 3 trends essenciais. De um lado, poder de compra, claramente uma coisa que nos afeta. Segundo, Portugal, 15% do nosso PIB diretamente, 22% do nosso PIB indiretamente é turismo. E podemos achar que temos turismos a mais, eu costumo dizer que temos economia a menos, que é uma questão diferente, mas quando temos um país que depende tanto do turismo, qualquer piripapo no turismo tem uma implicação muito forte nas nossas casas. Nós hoje estamos a assistir a uma crise energética. Toda a gente fala do preço do combustível, não ouço muita gente falar da disponibilidade do combustível. Estive há uma semana atrás em Países Baixos, as companhias aéreas estão a anular voos atrás de voos. Isto vai ter um impacto sério no turismo em Portugal. E vai ter um impacto sério de uma forma muito simples, mesmo para quem não trabalha no turismo, mesmo para quem não trabalha com o turismo, pensem que 22% das pessoas que vão ao supermercado fazer compras, o dinheirinho vem do turismo. Por isso, é preciso nós termos a noção do impacto que estas coisas podem ter para nós. E depois, claramente, as 3 tendências, queria perder só 2 minutos com isto, a demografia hoje está a introduzir uma mudança brutal naquilo que é o país, naquilo que é o nosso mercado. Estou a falar do mercado português, não estou a falar do mercado internacional. Quando nós falamos com as pessoas na rua e perguntamos quantas pessoas há em Portugal, a nossa resposta é simples, somos 10 milhões. Somos 10 milhões há não sei quantos anos? Não, não somos 11,8 milhões. Passamos de 10 para 11,8 milhões num espaço de 6 anos. E hoje, o motor do mercado em Portugal, o que faz crescer o mercado é a imigração. É a imigração que hoje introduz, realmente uma diversidade e uma nova forma de estar. Isso tem implicações para quem produz. Não é só pensar, do ponto de vista de quem compra, é pensar do que é que nós temos à venda para estas pessoas. Estas pessoas que chegam a Portugal encontram aquilo que precisam cá. Eu trabalho com muitas multinacionais. As multinacionais estão presentes nos mercados de origem destes imigrantes. Tenho a percepção que, se calhar, se tivessem alguns produtos cá, brasileiros em Portugal são mais que o distrito de Braga, de Viana e Vila Real, todos juntos. São isso o que representa hoje o mercado em Portugal. Segundo ponto, a questão da diminuição dos lares. A família portuguesa, quando um senhor Pinto se junta com uma senhora Costa, são 1,8 pessoas. Quando um senhor Singh se junta com uma senhora Romanova, são 4,2 pessoas. 1/3 das crianças que nascem em Portugal este ano, nasceram em Portugal este ano, são filhos de pais estrangeiros.
Por isso, nós estamos a falar de dois mundos, um mundo envelhecido e um mundo rejuvenescido. Estamos a falar muito com a dimensão dos lares. A dimensão dos lares tem associado a uma coisa que nós todos conhecemos, que é a crise da habitação. E a crise da habitação introduz fatores simples. Para quem mora nas grandes cidades ou trabalha nas grandes cidades, sabe que ou tem uma casa pequena no centro da cidade, ou tem uma boa casa a 100 km de Lisboa ou do Porto. Quer dizer, é um bocadinho esta relação. Quem tem estas casas pequenas, casas de bonecas, como eu costumo dizer, tem dilemas muito simples. Eu vivo no Porto, tenho uma casa em Lisboa. A minha casa em Lisboa é uma casa de bonecas. Não sei daqui que a conhecem, de bonecas. Se eu quiser comprar 24 rolos de papel higiênico, não tenho onde os pousar. Claramente a questão da dimensão das casas, a dimensão dos lares, o custo com a habitação introduz consequências práticas muito fortes naquilo que eu consumo. Terceiro ponto, a questão do envelhecimento e da transgeracionalidade. Nós somos o primeiro ou o segundo país mais velho da Europa, o quarto país mais velho do mundo. Isto não é mau. Não sei quem está mais ligado. Mas... O envelhecimento não tem que ser forçosamente uma questão má. Temos muitas pessoas aqui na sala que já estão numa idade mais avançada. Comparem o que era uma pessoa de 60 anos há 30 ou 40 anos atrás com uma pessoa de 60 anos hoje. Estamos a falar de mundos diferentes, capacidades diferentes, consumos diferentes, poder económico diferente. Hoje, a geração mais velha vai representar um terço do mercado num espaço de uma geração, e mais do que representar um terço do mercado, é uma geração que tem mais poder económico que as pessoas mais novas. É triste dizer isto, mas hoje uma pessoa que está reformada há 10 anos pode ter uma pensão de reforma muito maior que uma pessoa que trabalha 40 horas por semana numa loja, num estabelecimento, numa fábrica. Segundo ponto, estas pessoas têm um poder prescritivo. Para quem tem netos, já estou nessa fase, quem tem netos sabe bem isto, quando os netos vão à casa dos avós, quem é que paga a conta? É muito fácil perceber isso. Por isso há um poder económico que felizmente estas gerações transmitem. Nós olhamos sempre para o problema do envelhecimento como uma questão difícil, uma questão de segurança social, uma questão de competitividade, menos postos, menos capacidade e força laboral, mas há um outro lado. E quando nós vendemos carne, vendemos leite, vendemos outras coisas, vendemos vinho, são mercados que têm, inclusive, um outro ponto, que é uma fidelização. Nenhuma criança com 15 anos é fiel ou gosta muito de skip. Fácil perceber isso, não é? É uma questão, se a gente falar em skip a uma criança de 15 anos, ele foge, não vai às vezes sobrar algum tempo para ter que ir lavar a louça, lavar a roupa. Mas a questão prática é um bocadinho isto. A fidelização às marcas, e quem está aqui e representa marcas sabe isso, é um trabalho de construção. É um trabalho que se faz ao longo de anos. E por isso ninguém é fiel a uma marca aos 10 anos, aos 15 anos. Podemos ter estas marcas mais instantâneas atual, mas não é bem isso. Quando falamos no agroalimentar, não é. Pronto, perdido este tempo, ou tentando recuperá-lo mais à frente, dizer-vos que hoje, para um mercado como português, há três realidades que vos gostava de mostrar. Há uma realidade relativa à grande distribuição, e a grande distribuição representa 85% das compras dos portugueses, na maior parte dos segmentos de mercado, por isso nós vivemos a fazer compras em supermercados, mas existe hoje um novo retalho que vai aparecendo, muito mais especializado, muito mais de serviço e menos de produto, mas é um retalho que tem os seus custos. O facto de termos uma crise na habitação ou uma crise do imobiliário não afeta só as nossas casas, afeta também todo o imobiliário que está associado ao imobiliário comercial. Por outro lado, há uma restauração, que falamos muito nas crises e da crise que vivemos, mas essa crise tem os seus quês. Há um efeito ampulheta muito nesta crise. A restauração mais cara tem os seus problemas associados ao turismo, a restauração mais barata tem os seus problemas associados a um fenómeno novo que nós assistimos, que é o desenvolvimento dos takeaways nos supermercados e das restaurações nos supermercados, mas no meio há algumas coisas que vão sobrevivendo. Por isso, há muito esta convergência, cada vez mais o híbrido. Nós vamos a um supermercado para comprar comida e vamos muitas vezes a um restaurante e levamos a comida para casa. Quer dizer, há aqui quase pontos. Cada vez mais deixamos e perdemos um bocadinho este hábito do comer fora para o comer sem cozinhar. Para muita gente é tão ou mais relevante do que propriamente o sítio onde o faz. E sim, para o mercado da carne, vocês melhor do que eu saberão, não preciso. O ChatGPT ajudou-me a fazer aqui meia dúzia de ideias sobre isto, não vos vou amassar muito com isto, para quem é do setor. Claramente há aqui adaptações que são fáceis de fazer quando olhamos para o ecossistema. Se trabalhamos com retalho, se trabalhamos com estes formatos híbridos, se trabalhamos com restauração. Um bocadinho para onde é que vamos, não é? E para onde é que vamos, diria que se calhar é a parte de leão daquilo que a Clara me pediu. E é como é que nos vamos posicionar. Mais uma vez há questões simples. Não toquei atrás, refiro agora, temos um fenómeno novo que está a afetar os mercados de consumo,
tem muito a ver com o desenvolvimento e a democratização dos chamados medicamentos de controle da obesidade. É hoje um dos trends mais importantes nestas áreas. Só para uma questão de curiosidade, avisar-vos, para quem estiver interessado na matéria, que no mês de setembro deste ano, a patente do GLP-1 vai perder-se. Por isso, a partir de setembro deste ano, vai haver medicamentos genéricos nestas áreas. O que significa que, para quem hoje faz esses tratamentos, nós sabemos os preços que eles custam, se as pessoas não tiverem como prescrição de diabetes e, como tal, com participação médica, mas estamos a falar de uma mudança que pode ser estrutural e que, para muitos produtos, e diria que, por exemplo, na área da proteína, seguramente é um blue ocean, onde há muito crescimento. Para quem estiver a trabalhar álcool, por exemplo, ou estiver a trabalhar produtos como os refrigerantes, podemos estar a falar no inferno, não é? E há aqui muito este meio caminho. Mais do que isso, muito mais relevante do que isso, é que todos nós vamos ser impactados por uma coisa muito simples, que é a questão do que é a dose, o que é o unitário. Uma pessoa que faz este tipo de tratamentos não come forçosamente menos, come muito mais vezes, muito pouco de cada vez. Por isso, eu não preciso de ter quantidades grandes, preciso ter quantidades muito mais pequenas dos vários produtos. As pessoas que fazem este tipo de tratamentos têm normalmente carências de proteína na sua alimentação. Todos os produtos que são enriquecidos em proteína vão ter aqui oportunidades importantes. Mais filosoficamente e inspiracional, como se diz hoje. 6 ideias muito simples. Primeiro, num mundo em convulsão, nós não estamos claramente na periferia. Nós passamos a estar no centro. Estamos hoje muito mais no centro que estávamos há um tempo atrás. Estamos num centro novo. Num centro que nos coloca entre uma Europa, uma América e uma África, em que nos coloca numa posição em que muitas vezes nós olhamos sempre como um país pequeno, e lembrava que dos 27 da União Europeia, há 16 países que têm menos população que Portugal. Nós não somos um país pequeno. Nós temos a mania que somos pequenos. Somos demasiado, ou demasiadas vezes, apelidamos-nos a nós próprios de pequenos. Segundo, há um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, chamado nearshoring. Hoje em dia, fenómenos como estamos a assistir hoje com as cadeias globais e com o que está a acontecer com o Médio Oriente, como aconteceu com a Ucrânia, obrigam-nos a pensar que o abastecimento feito a longa distância tem problemas sérios. Há muitas empresas que no final de 2022, no início de 2023, descobriram uma coisa que nem sequer sabiam que tinham. É que precisaram de alugar armazéns para começar a ter produtos estocados para fazer face àquilo que era a dificuldade de saber o que é que ia ser necessário amanhã, porque nós não sabíamos, antigamente estalava-se os dedos, o produto chegava. Hoje estamos num mundo diferente. Por isso, a questão do nearshoring, para nós, Portugal, e mais uma vez pela nossa posição geoestratégica, é um dado importante. Terceiro, num mercado com menos apetite, com menos volume, não significa forçosamente menos valor. E é aqui este jogo entre volume e valor que eu diria que não é uma questão de vender mais, é uma questão de vender melhor. Eu sei que isto é muito fácil de dizer, não é tão fácil de fazer, mas seguramente quando nós temos menos volumes, temos a capacidade de poder escolher quais são os destinos desses volumes. Quarto ponto, e esta é uma máxima de há muitos, muitos anos, a escassez é um ativo. A escassez é um ativo. Por isso, as pessoas durante anos tentaram sempre combater a escassez, porque a escassez faz com que nós tenhamos que ser antipáticos com os nossos clientes. Há clientes que nos vão pedir produto e nós não temos para entregar. É uma chatice. Mas como dizia alguém com alguma importância neste país, dizer não tem muito valor económico. Eu poder dizer não a alguém, dizer não tenho para te entregar, tenho, mas só se for a um preço determinado, claramente coloca os produtos noutro ponto. Para quem trabalha no agroalimentar, para quem trabalha na agricultura, há uma palavra que devia ser banida, completamente banida do léxico, que é a palavra escoamento. Quando nós dizemos em qualquer afirmação pública que é preciso escoar, seja o que for, o nosso parceiro, seja o retalhista, seja o que for, já sabe que é para comprar barato. Por isso, a questão é, muitas vezes, o problema pode existir, a linguagem tem que ser mudada, e sim, a escassez, se for bem acompanhada, pode criar valor e não destruir. E depois há esta parte final, que é, num mercado como Portugal, que foi um mercado que nós habituamos a ser um mercado relativamente maduro, amorfo, estou a falar do mercado interno só, o mercado tem oportunidades novas. Só para terem um número, os 16% de imigrantes que hoje temos em Portugal correspondem, à luz das leituras que temos das empresas de estudos de mercado, a 9% do consumo. Uma de duas, ou estas pessoas têm realmente menos rendimento e gastam menos, ou estas pessoas fazem compras em sítios onde nós não medimos. E esta segunda hipótese, eu diria que é uma hipótese bastante viável e bastante provável. Por isso há muito mercado, mesmo no nosso mercado interno, há muito mercado que não está devidamente explorado. Meus senhores, era isto só para terminar, e não sei se vamos ter som, espero que sim.
E não levem, porque isto não tem nenhuma conotação religiosa, é só... Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Peraí, tem glúten? Como? Esse corpo de Cristo tem glúten? Olha, tem um pouquinho, sim, eu acho que tem. Não, então não vou poder não. Não tô ingerindo glúten. Tem corpo de Cristo de soja? Não, no caso, a hóstia ela é feita desse jeito aqui mesmo. Como é que eu vou me redimir dos meus pecados se eu não tô ingerindo farináceo? Olha, mas é tão pouquinho que isso não vai te fazer mal. Faz, essa hora da manhã carboidrato vai me inchar toda. Vamos fazer o seguinte, eu pego então, coloco na boca, cuspo aqui, guardo. Ninguém vai saber. Só pelo simbolismo mesmo. Não pode. Tá bom, eu tô com um biscoito de arroz aqui, um cracker de arroz. Você pega esse cracker, você benze e finge que é o corpo de Cristo. É até um corpo mais fit, mais conectado com o dia de hoje. Remete mais àquela imagem dele trincadão, saradão. Não, minha filha, eu não posso fazer isso, não vou fazer Tá bom, isso. tem essa barrinha aqui de whey, que o senhor pega, benze, acabou, não se fala mais nisso. Olha, uma hóstia não vai fazer diferença na sua dieta. Vai fazer sim, porque eu prefiro ingerir um sonho de valsa do que uma hóstia. Vai valer muito mais minhas calorias. Olha, faz o seguinte, bebe o vinho que tá tudo bem. Ah, maravilha, vinho branco? Porque vinho tinto